A gente ficou designado a falar um pouco da lesão do LCA, que é a lesão que está mais na moda por conta do Neymar agora, né? Todo mundo se perguntando o que é, como recuperar, qual o tempo disso. Eu acho um tema um pouco complexo, a parte cirúrgica, para a gente poder deixar isso muito bem definido. Então eu queria combinar com vocês que a gente falando de cirurgia, eu preciso que a gente tenha em mente os 4 tempos principais de uma cirurgia de LCA. O primeiro tempo vai ser o meu enxerto. Eu vou precisar tirar o meu enxerto, que é o que vai servir para a gente refazer esse LCA. O segundo tempo vai ser a artroscopia do joelho. A gente vai ver as lesões associadas. O terceiro tempo vai ser realizar os túneis ósseos, que é por onde o meu enxerto vai correr. E por último, vai ser fixar esse meu novo enxerto, para a gente voltar a ter um joelho biomecanicamente normal. Então vamos lá, só fazendo uma introdução para a gente poder saber se localizar e ter os parâmetros da parte cirúrgica. A gente vai ter a inserção femoral e a inserção tibial do LCA. No fêmur, ele vai se inserir no côndilo lateral, na parte mais medial desse côndilo. Já na tíbia, ele vai ter uma inserção que ele vai ser um pouco medial à parte anterior do menisco lateral. O que é isso que eu estou falando? A gente tem o menisco lateral e a gente tem o bordo anterior dele, o corno anterior, que é essa parte mais anterior dele. E imediatamente medial, a gente tem a inserção do nosso LCA. Por que toda vez a gente vê nos jogadores de futebol, o que acontece? Ele teve uma lesão de LCA e junto teve um menisco lateral. É por isso aqui, ó, eles moram juntos, eles dividem o mesmo aluguel. Então, se eu vou romper aqui o meu LCA na tíbia, provavelmente o meu menisco vai ter uma lesão. Então, esse é o motivo do LCA ser o ligamento mais acometido nos casos agudos de uma lesão do LCA. Parte de irrigação. Não vou me adentrar muito, mas basicamente a gente vai ter a artéria poplítea, que vem na parte posterior do joelho, e ela vai emitir um ramo, que seria a genicular média. Essa genicular média é quem vai fazer a irrigação do meu LCA. É importante, na hora da artroscopia, a gente acabar não lesando esse vaso poplíteo, que seria uma das piores complicações que a gente poderia ter. Novamente, eu vou pedir a atenção de vocês, porque isso faz total diferença na cirurgia, no processo cirúrgico. Eu preciso que vocês lembrem onde é a inserção desse LCA no fêmur. Lembra que eu falei que é no côndilo, na parte medial do côndilo femoral lateral? É aqui, côndilo femoral lateral, na parte medial dele. Só que atentem-se, ele é muito posterior. Ele é uma estrutura muito posterior. Ele não está na nossa cara assim que a gente abre o joelho pela frente. Eu preciso que vocês gravem isso, que ele é uma estrutura um pouco mais posterior. Por quê? Essa parte em vermelho aqui que eu deixei destacado para vocês é o que a gente apelidou de crista do residente. Os acadêmicos aí que vão vir a fazer ortopedia, vocês vão escutar muito isso. Por que crista do residente? Isso daqui é uma protuberância óssea que a gente vê na artroscopia. Ela dá muito a sensação que na hora que a gente chega nessa parte aqui, acabou o côndilo. Dá a sensação que você olha aquela parte e fala, daqui para trás não tem mais nada. E aí qual que é o nosso erro? A gente pega e fixa o nosso novo LCA, o novo LCA aqui na frente. Isso é uma complicação desastrosa. É quase que perder a cirurgia. Vai ter que ser refeita. Então lembrar, a gente tem a crista do residente e ele se insere posterior a essa crista. Nunca eu devo colocar esse meu LCA anterior ali e a gente vai ver o porquê disso acontecer. Biomecânica. Vocês já sabem, ele é o principal restritor da anteriorização da tíbia, tá? Então a gente impede que a minha tíbia vá para frente em relação ao meu ferro. Esse vai ser o principal função dele. E a gente ainda tem alguns estudos que mostram quando a gente está em flexão do nosso joelho de 90 graus, quem impede essa anteriorização, 85% dessa força é impedida pelo LCA. A gente vai ver detalhadamente isso. Então, a importância de ter isso íntegro. Existe a possibilidade de um atleta que lesionou não operar? Muito impossível. Olha aqui, 85% dessa força a gente perderia. Então, é ficar ciente das funções dele e, obviamente, ele também tem uma função de varo e valgo e ele também estabiliza a rotação. A gente vai ver nas técnicas cirúrgicas como isso é feito.
E eu quero falar com vocês é o seguinte, no livro tem descrito isso aqui pra gente. Ele é formado por duas grandes bandas. O LCA é formado por duas grandes bandas. Eu tenho a gente faz um mnemônicozinho, um macetinho para lembrar. A gente fala que o LCA é ampla. Então seria uma banda anteromedial e a outra banda posterolateral. O que isso tem de relevante para a gente? A gente tem, na biomecânica do joelho, que quando eu tenho a minha banda posterolateral, ela vai estar fixa, ela vai estar estendida, ela vai estar contraída quando a gente faz a extensão do meu joelho. Ela está tensa quando a gente faz a extensão do joelho. Já a minha anteromedial, o contrário. Ela está tensa quando está em flexão. Pô, João, não estou entendendo nada. Muito difícil, realmente. Não é fácil de poder reconhecer isso aqui. Então, a gente tem um esquema, uma imagem, uma figura, que esquematiza isso para a gente. Então, aqui a gente teria as duas bandas do joelho, anteromedial, posterolateral. E aqui a gente fez um esqueminha. Olha aqui, quando eu estou com o meu joelho em extensão. A minha linha azul aqui está ilustrando a minha banda posterolateral. Beleza? Então, quando eu estou em extensão, ela está esticada, ela está tensa. Todos concordam, isso daí não tem muito o que discutir. Quando eu faço a flexão do meu joelho, ó, esse furo, onde eu coloquei, olha como é que ele encurtou. Ou seja, ela não está mais tensa. E o que vai estar tensa na flexão? A outra banda, justamente a anteromedial. E o que eu falei com vocês? Que quando a gente está em 90 graus de flexão, o LCA ele tem a função de estabilizar aquela anteriorização ali em 85%. Então, qual das duas bandas é a mais importante no joelho? Por fim, a gente conseguindo entender a biomecânica dessas duas bandas, a gente vê que na flexão é o local de maior tensão do joelho. A banda que está tensa na flexão é a anteromedial. Então, a banda anteromedial no joelho, teoricamente, ela é mais importante no LCA. Isso funciona na prática? Mais ou menos. Na prática, a gente tem elas trabalhando de forma muito sinérgica. Então, vocês vão ver que na reconstrução, a gente não vai se preocupar. Aí eu tenho que reparar primeiro a minha banda anteromedial, depois a posterolateral. Elas trabalham em conjunto. Isso aqui é uma teoria, uma coisa teórica. Mas é importante que saibam, porque alguma vez vai aparecer, vai ter alguma dúvida disso para todo mundo aqui. Aqui, novamente, as ilustrações que mostram aqui para a gente uma banda posterolateral em extensão. Na hora que faz a flexão, ela tende a relaxar. E aí, a banda anteromedial tem que ficar tensa para poder realizar aquela função do LCA normalmente. O diagnóstico vai ser basicamente a história. A gente tem uma história típica do paciente que rompe o LCA, de acordo com o tipo de acidente, o mecanismo do trauma e o derrame articular. Presta atenção, chegou um paciente para qualquer um de nós, qualquer profissional. Ele falou, eu estou com estalido, não consegui mais realizar minha atividade e eu estou com derrame articular, eu estou com edema. Meu joelho inchou na hora. A principal causa de edema em joelho, de derrame articular, é a ruptura do LCA. Então é a primeira coisa que a gente vai ter que pensar. João, eu bati, veio alguma coisa, bateu direto no meu joelho, não pode ser fratura? Pode ser fratura. Mas a literatura nos mostra que mesmo a fratura de tíbia ou a fratura de fêmur, elas são a terceira causa de derrame articular. Então ela não é nem a segunda. Então a gente vai pensar em LCA, depois a gente pode pensar em luxação de patela. Só depois que a gente vai pensar em fratura. Então a mensagem que tem que ficar é isso. Tem derrame articular, a primeira hipótese que vai vir na cabeça de todo mundo é a ruptura do LCA. E aí é o que a gente acabou de falar, que é o paciente que teve a contusão, teve o estalido, não conseguiu mais realizar a atividade, teve o derrame. A gente vai ter, somando todos esses fatores, a gente tem uma quase assim, uma predisposição até aquela lesão, a gente vai ter um índice de acerto de 70% dos casos, sem ressonância, sem nada, só avaliando a história clínica dele. Isso para lesão aguda. Para lesão crônica, o que a gente vai ter? Aquele paciente que tem instabilidade, ele não consegue realizar as atividades mais extenuantes que ele antes exercia, e aí o quadro já é um pouco mais diferente. Mecanismo de trauma. É muito importante a gente saber isso aqui, porque a gente vê todo dia acontecendo com jogadores de futebol e tudo mais. Qual que é o principal mecanismo desse paciente? É o paciente que faz um flexo de joelho, então ele tem uma flexão de joelho, ele vai sofrer um valgo. Na hora que ele faz esse valgo, eu vou ter uma rotação interna do meu fêmur e uma rotação externa da minha tíbia. Nada mais é do que esse paciente aqui, ó. Neymar, a gente vai ver. Presta atenção no joelho esquerdo dele.
nada mais fez do que, de novo, presta atenção no joelho esquerdo dele. Olha lá, fez um valgo flexo, um valgo, rodou interno fêmur sobre a tíbia, rompeu o LCA. É o mecanismo mais comum. Então tem que pensar, e é muito comum essa lesão no futebol, seja por salto, seja por desaceleração, seja por troca de direção. Então sempre pensar nisso. Agora, existem outros mecanismos? Existem outros mecanismos. Outro, segundo mais comum, seria o de hiperextensão. É aquele paciente que faz a hiperextensão geralmente na hora que ele está aterrissando. Tem essa lesão do Ibrahimovic há um tempo atrás, que é uma imagem até um pouco mais forte, mas serve para ilustrar muito bem o segundo mecanismo de trauma mais comum. Então, olha lá, saltou, na hora que ele faz a hiperextensão do joelho, na hora que ele vai fazer a aterrissagem, acaba que ele faz essa hiperextensão e tem a lesão. Então, de novo, para a gente ver, subiu, saltou, hiperextensão. Ele deu sorte? Posso falar que sim. Qual que é esse mecanismo? Ele também lesa o LCP, que seria uma lesão muito mais grave, quando é associado aos dois. Então, o principal restritor disso daí é o LCA. Ele rompeu o LCA. Depois que rompe o LCA, quem que ia segurar esse joelho dele? O LCP. O dele, se eu não me engano, ficou íntegro. Ele não teve uma ruptura. Mas lembrar, essa lesão aqui tende a fazer a ruptura inicialmente do LCA. E a gente vai ter dois padrões diferentes. A gente consegue diferenciar as duas pela ressonância. Eu não preciso saber a história do paciente. Pela ressonância, a gente consegue ver qual foi o mecanismo de trauma. A gente vai ver nas imagens mais para frente, vocês vão ficar com isso mais claro. Isso aqui é uma tríade que a gente chama de tríade de infeliz de O'Donoghue. Na ortopedia, a gente vê isso com uma certa frequência. O que é? É o paciente que rompeu o LCA. Junto com o LCA, ele tem a ruptura do colateral medial, ou colateral tibial, né? Junto com uma lesão do menisco medial. Quando que acontece isso? Quando a gente tem, principalmente em jogador de esporte de maior contato, como futebol americano, ele vem e faz um trauma de lateral para medial nesse paciente. É um trauma em valgo, agudo, e aí abre toda aquela estrutura póstero-medial ali, e é bem mais difícil de tratar, o prognóstico é bem pior. O exame físico, eu não vou entrar em detalhes disso, todo mundo aqui já conhece um pouco de anatomia e exame físico, mas destacar para vocês, gaveta anterior, o Lachman é o mais sensível que a gente tem, apesar de ser pouco utilizado. A gaveta anterior, eu vou chamar a atenção para um detalhe que eu vejo muito pouco a gente fazendo. Independente da área de atuação, eu vejo muito pouco a gente fazendo. O teste da gaveta, ele é descrito inicialmente, o artigo original dele, ele é descrito em 3 tempos diferentes. O que a gente vê? O paciente que está lá deitado, joelho a 90 graus, vai lá, o profissional faz anteriorização, posteriorização, fala, gaveta anterior. Beleza, você testou com o pé em neutro. Esse é o primeiro tempo só do exame. Depois a gente tem que rodar interno esse pé e tentar fazer a anteriorização de novo. Por quê? Eu tenho participação do meu LCP quando eu rodo interno. O que isso diferencia para mim? Não estou entendendo. Se eu fiz a gaveta com o pé em neutro, ela está positiva. Beleza, eu rompi meu LCA, tem um índice de suspeição grande. Joia. Na hora que eu rodei interno, ela não está anteriorizando. Quer dizer que meu LCP pode estar íntegro. Meu LCP está participando e ele está segurando o meu joelho, já que o meu LCA eu já vi que tem lesão. E o terceiro tempo seria rodar externo esse pé. Quando eu rodo externo, eu tenho a ação de toda a parte medial do meu joelho, principalmente o corno posterior do meu menisco. A gente vai ver, na parte medial a gente tem outros estabilizadores. Então o teste da gaveta ele me fala muito mais do que se eu tenho uma lesão só do LCA. Ele me fala do meu LCP e ele fala das minhas estruturas mediais no joelho. Então chamar atenção para esse teste. Outros testes, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas é só para a gente saber que existe o teste de Lachman, como eu falei, e os testes da estabilidade mais rotatória, que seriam o pivot shift ou o Macintosh, tanto faz, e o jerk test. Existe um aparelho que chama KT-1000. O que é esse KT-1000? Não é a nossa realidade, eu particularmente nunca vi esse aparelho, mas está descrito. A gente coloca esse aparelho na perna do nosso paciente, e aí ele tenta fazer uma anteriorização dessa tíbia e mede o tanto que essa tíbia anteriorizou. E aí a gente vai fazer comparativo, bilateral. Então coloquei do lado direito, não anteriorizou nada. Beleza, provavelmente as minhas estruturas estão íntegras. Agora eu coloquei do outro lado.
eu tive uma anteriorização maior do que 3 milímetros em relação ao lado contralateral, eu tenho 90% de chance de ter lesão do LCA ali naquele paciente. Então é para saber que existe, é uma maneira mais numérica da gente quantificar isso daí, mas, a princípio, não é a nossa realidade. Radiografia. Quando é que a gente vai pedir uma radiografia para o paciente desse? Sempre. Sempre, toda vez, sempre. A gente não sabe o que aconteceu nesse paciente. Então vai chegar no pronto-socorro, vai pedir, e eles vão levar para os outros profissionais a radiografia. Vai chegar no consultório do fisioterapeuta, do educador físico, vai chegar o paciente com a radiografia para você. O que vocês precisam olhar? Vocês precisam ter a malícia de olhar que vai te falar, esse paciente lesou o LCA. Tem um sinal que é patognomônico. A gente viu esse sinal, é a mesma coisa de lesão do LCA, que é a fratura de Segond. O que é a fratura de Segond? Na superfície mais articular, na parte mais metafisária do meu osso, na parte lateral da tíbia. Essa região aqui, ó, é discreto. É uma avulsãozinha óssea. Tem um ligamento que se insere aqui, que na hora que rompe o LCA, se ele romper junto, é o ligamento anterolateral do joelho. A gente vai falar sobre ele, a gente vai ver. Ele faz essa avulsão junto. Ou seja, o meu trauma no LCA foi tão grande que além do trauma, naquela instabilidade no AP, eu tive uma instabilidade rotatória na hora do trauma. E na hora que eu rodei, esse ligamento que se insere aqui, avulsionou. Viu essa lesão? Eu garanto, literatura garante, é lesão de LCA. Já vamos começar o tratamento como tal. Avulsão da espinha tibial. A gente falou onde ele se insere, ali do lado do menisco. Em quem que eu vou ver um paciente que faz uma avulsão da espinha tibial? A espinha tibial está aqui, vamos supor que ela tivesse sido avulsionada. Quem que é esse paciente? É a criança. Lembra de uma coisa, a criança, o tendão é mais forte do que o osso. Então ela não faz ruptura de ligamento cruzado anterior com frequência. O que ela faz? Ah, o trauma foi muito grande, ela vai ter uma lesão sim. O ligamento é tão forte que ele arranca esse pedaço de osso onde ela está inserida. Então isso daí também fala a favor de uma lesão de LCA. Tratamento um pouco diferente, mas é uma lesão de LCA. E aí a ressonância magnética, é o nosso padrão ouro para diagnóstico, tem uma acurácia aí de 70% a 100%, e a gente vai ver as lesões associadas. Vou destacar aqui para vocês a contusão óssea, que a gente vai ver aqui, ó, o que a gente tem que procurar nessa ressonância. Primeiro eu vou deixar aqui uma ressonância comum, uma ressonância normal, do joelho sadio para vocês. O que a gente vai avaliar? Essa daqui, primeiro, é uma ressonância magnética ponderada em T1, que é uma ponderação do tipo de ressonância que a gente usa, que a gente está vendo o LCA, justamente onde eu estou passando aqui o meu laser. É difícil da gente conseguir essa imagem numa ressonância normal. Geralmente ele vem picado, ele só aparece um pedaço, aí na outra imagem aparece o restante dele. Essa imagem aqui é difícil da gente conseguir. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Olha a parte posterior do meu côndilo femoral, a parte óssea. Vamos traçar uma linha que tangencia ele, ou seja, passando na direção dele aqui, ó, nessa direção. Se a gente passar uma linha no nosso LCA, eles são quase que paralelos, ou seja, eles tendem a não se encontrar. Eles tendem a ficar um juntinho com o outro, eles têm a mesma direção. E aqui, quando a gente vai ver um corte mais coronal dessa ressonância, a gente vê aqui, ó, a gente tem um sulco intercondilar, que é onde ele se insere lá no fêmur. A gente vê que está preenchido, a gente vê estrutura ali dentro desse sulco. Diferente quando a gente tem uma ressonância alterada. Lembra que eu falei, vamos traçar as linhas de novo, do fêmur e do LCA? Aqui, ó, tracei uma linha imaginária aqui no fêmur, olha o meu LCA aqui. A horizontalização do meu LCA é o primeiro sinal que a gente vai ver ali na ressonância. Então, estou vendo aqui, ó, olha ali. Tracei as linhas na imagem da direita ali de vocês, ó. Tá diferente. Então, meu LCA ele vai se romper, ele tende a cair, até por questão de gravidade. Então, esse é o principal imagem que a gente vai ter que ter a consciência de olhar lá na hora. E a contusão óssea. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia afirmar para vocês como que era o trauma desse doente? Mecanismo do trauma, independente de eu saber, sem eu conversar com ele. Esse daqui eu garanto para vocês que foi um trauma parecido com o do Neymar. E não foi um trauma igual ao do Ibrahimovic. Por quê? Área de edema. Tá vendo? Isso daqui me mostra, fala a favor de uma lesão óssea, de uma contusão óssea. Onde é que está essa área de contusão óssea? Parte lateral da minha estrutura, tanto de fêmur quanto de tíbia. Eu faço a lesão lateral quando? Quando eu tenho o meu trauma em valgo. A parte lateral do meu joelho tende a impactar.
Agora, se eu tenho uma lesão igual do Ibrahimovic, ele veio aqui para trás, lembra? A minha lesão óssea vai ser aonde? Anterior. Então eu bati aqui, se o meu joelho hiperestende, a minha lesão estaria toda aqui, ó. Não estaria na minha parte mais lateral. Beleza? Então esse é o segundo ponto. Ah, não estou vendo se tem lesão do LCA. Procura contusão óssea. O LCA te força a procurar contusão óssea. Fatores predisponentes. Tem alguém que lesa mais LCA? Tem. A mulher lesa mais LCA. Por quê? Tem alguns fatores que falam a favor disso. Ela tem um movimento corporal, uma força muscular menor, tende a ser menor, né? Agora existem dois fatores principais, que é o tamanho do note. O que é o note? A gente vai ver. E o slope tibial. São dois fatores anatômicos que são importantíssimos para a gente poder fazer, até pensar no tratamento cirúrgico desse paciente. O note nada mais é, isso daqui é uma radiografia que a gente pede numa incidência que chama túnel view, que a gente vai ver justamente o meio do fêmur, ali o local onde se inserem os ligamentos. Então aqui a gente mede toda a extensão dos côndilos femorais e aqui, ó, a parte dentro ali do canal do fêmur. Aqui seriam onde se inserem os ligamentos. Se eu tenho isso daqui mais estreito, concordam comigo que LCA está ali e LCP está ali. Se eu tenho que botar duas pessoas numa casa, quanto menor a casa, mais elas vão se esbarrar. Quanto mais eles se esbarram, mais atrito. O normal é de 23 o tamanho desse côndilo. Agora, em mulher, geralmente é menor. Quando é menor, tem mais atrito entre os dois tendem a ficar mais doentes, favorece a ruptura. Outro padrão anatômico que a gente tem que ver, o slope tibial. O que é o slope tibial? Slope tibial, isso aqui é erro comum de muita gente boa, na hora de fazer cirurgia, esquece disso aqui e a cirurgia vira um desastre, não dá certo. O slope tibial nada mais é do que a inclinação da tíbia. A inclinação da tíbia ela é para posterior, ela tem um degrau, ela não é aqui retinha, ela não é paralela com o solo. Então aqui, a parte anterior ela é mais alta, na parte posterior ela é mais baixa. O que isso quer falar para mim? O normal desse ângulo aqui é ser de 5 a 10 graus. A pessoa normal, todo mundo tem isso, não tem alteração de joelho. Se eu aumento esse meu ângulo, aqui está a minha linha base, que é paralela ao solo, e aqui está a minha linha na superfície articular. Se eu aumento esse ângulo, a superfície articular estaria aqui, mais ou menos. E o que isso quer dizer para mim? O LCA faz o quê? Ele impede que a minha tíbia vá para a anterior. Se eu aumento isso aqui, eu faço uma rampa. Concorda comigo? É muito mais fácil esse joelho ir para a anterior do que o contrário, do que se eu tivesse isso aqui retinho. Então vai escorregar. Paciente que está lesando LCA direto, operou, reruptura, pode procurar. Vai ter alguma coisa alterada no slope tibial. Tem que avaliar isso aqui, porque senão a gente vai trabalhar à toa e esse paciente vai ter complicação. Tratamento conservador. Não vou me adentrar muito nisso, mas a gente faz, basicamente, é para paciente sem demanda, ou então que tem uma demanda mais baixa, para paciente mais idoso. Tratamento cirúrgico, existem 3 pontos que vão ditar para mim que esse paciente tem que operar. Primeiro é a idade. João, não posso operar um paciente de 70 anos? Não. A idade vai ser a idade aparente dele. O paciente tem uma carga, uma atividade física muito grande. Ah, mas tem 70 anos. Pô, o cara corre 10 km 3 vezes por semana. Você não vai operar? Vai operar, óbvio. E outro fator seria a instabilidade medida por aquele aparelho que é o CT-1000, que a gente viu. E aí, quando operar? Pô, o Neymar não operou até hoje. Tem o quê? 15 dias? Por que ele não operou? Ele está com os melhores, com certeza. Ele é um atleta de altíssimo nível. Na minha cabeça, lesou, tem que operar o quanto antes, pô. A gente recuperar esse paciente. A gente precisa. Tem estudo que comparou a abordagem precoce com a abordagem esperando alguns parâmetros. E eles viram que o tempo ideal para poder operar esse paciente, quando ele tem um arco de movimento preservado, ele tem uma flexão maior que 90, ele tem uma extensão completa ou quase completa, ele já está deambulando normalmente, ele não tem mais alteração na marcha. E ele tem uma ADM boa, ele consegue deambular muito bem, e ele não tem mais derrame. O derrame tem que esperar. Então, talvez por isso ele ainda não tenha realizado a cirurgia, ele não chegou nesses pontos. Tratamento cirúrgico. E aí, reparo ou reconstrução? Reparo é aquele que eu vou usar o meu próprio LCA que está lá. Eu vou usar ele mesmo e vou dar um jeito dele funcionar. Quando que a gente faz isso? Na criança. No paciente que tem avulsão óssea. Lembra que eu falei? O paciente aqui, ele vai avulsionar esse pedaço do osso. Eu preciso reconstruir?
O meu problema não está no meu ligamento, o meu problema está no osso que foi avulsionado. A gente pode fazer o reparo. A gente usa uma técnica que chama técnica de Bunel. Nada mais é do que a gente fazer uma sutura. Pega aquele fragmento solto, sutura ele de volta no osso. João, rompeu intrasubstância, tive um rompimento aqui, ó, no meio dele. Posso fazer esse reparo? Posso pegar boquinha com boquinha e costurar lá? Poder até pode. Mas a gente viu, isso foi muito feito, muito no passado, viu que não era a melhor opção. E aí, o que a gente começou a fazer nesses pacientes, com o passar do tempo? Surgiram as reconstruções extra-articulares. O que é isso? A gente vai reconstruir, a gente não vai mais reparar. Então, a gente vai reconstruir esse ligamento com a ajuda de outro ligamento para fazer a mesma função, só que extra-articular. Por quê? Eu fazia o reparo, não dava certo. Eu tentei fazer intra-articular lá, dando ponto, não deu certo. Então, vamos fazer fora. Eles tentaram. No começo, McIntosh e Luz foram os criadores dessas duas técnicas principais. O que eles faziam? Trato iliotibial, ele vem se inserir aqui, ó, no tubérculo de Gerdy. O que ele fazia? McIntosh, primeiro, ele pegou uma fita desse trato iliotibial, pegava essa fita e ele dava uma volta em volta do próprio trato e prendia ele ali de novo. Isso daí foi uma revolução na época, ninguém nunca tinha pensado nisso. Chegou Luz e modificou essa técnica dele. Ele continuou tirando esse trato, uma fita do trato iliotibial, só que ao invés de passar em volta do próprio trato, ele fazia um furo aqui, ó. Ele fazia um furo no meu fêmur. E aí passava por dentro. Passava por dentro, amarrava ele no meio da parte mais lateral do gastrocnêmio e voltava com ele lá para frente. Foi muito bom? Foi excelente. Quando a gente ia avaliar a estabilidade rotacional do nosso paciente. Quando a gente ia fazer o jerk test ou pivot shift. Era muito bom. Só que na hora que eu testava a minha gaveta com o pé em neutro, ele não tinha estabilidade. Só parar para ver onde que o LCA está inserido e onde eles reconstruíram. Eles reconstruíram muito lateral. Então não tinha como dar uma estabilidade fisiológica para aquele paciente. E aí surgiram as reconstruções intraarticulares, com auxílio da artroscopia. Mudou completamente o parâmetro. E aí a gente chega nessa parte da reconstrução intraarticular, a gente vai ver qual enxerto a gente vai usar. A gente tem ali uma tabela que mostra para a gente o LCA nativo, qual que é a força de tensão dele, o quanto ele resiste à tensão. É de mais ou menos 2.160 newtons. Isso é um estudo que fizeram. E aí a gente tem outros enxertos que a gente chama de autólogos. O que é isso? Ou autoenxerto. É aquele enxerto nosso, que a gente tira do nosso próprio organismo. A gente vai ter tendão patelar, que tem uma força boa, é mais forte do que um LCA nativo, por exemplo. A gente tem tendão do quadríceps, que também tem uma força que é considerada boa. E a gente tem o tendão dos isquiotibiais, da pata de ganso. A gente vai falar para frente, eu vou mostrar para vocês como é que é feito. E aí, além dos nossos enxertos, que a gente tira do nosso próprio organismo, a gente tem ligamento sintético, que eu não vou falar para vocês, que não tem estudo comprovando nada, nem falando é melhor, é pior. Os estudos que tem são muito pequenos, não dá para a gente falar com autoridade ainda sobre o uso deles. E o haloenxerto. O haloenxerto é tirar enxerto de cadáver e botar no meu joelho, vai fazer uma cirurgia. É um bom enxerto? É um bom enxerto. Só que eu tenho as minhas limitações, risco de transmissão de doença, por exemplo, que a gente não pode descartar em momento nenhum. E aí, tendão patelar. Vamos falar sobre o que interessa realmente é a cirurgia. O tendão patelar. Ele é um bom enxerto, ele sai com um pedaço de osso, a gente vai ver. Então, ele é muito bom, ele é muito tenso, ele é literalmente um tarugo do enxerto. É muito bacana a cirurgia do tendão patelar e tem bons resultados. A desvantagem dele, a gente deixa uma área de maior morbidade ali no local. Vocês vão ver o acesso é um pouco maior. O paciente tem um pouco mais de dificuldade de recuperação. A gente não faz para paciente muçulmano. Pô, João, o que tem a ver paciente ser muçulmano com não usar tendão patelar? Hoje em dia, as coisas estão acontecendo e a gente tem que se atentar a isso. A religião do pessoal muçulmano, eles exigem que eles se ajoelhem durante 5, 6 vezes ao dia para poder rezar. Esse paciente não vai conseguir, ele vai ter dor, vocês vão ver o porquê. Então a gente tem vantagens e desvantagens. Em atletas existia uma história de não fazer tendão patelar. Aliás, de fazer o tendão patelar. Por quê? A outra opção que eu tenho são de flexores. Se eu tiro os flexores, eu perco a força de flexão do meu joelho. Já caiu por terra.
Um estudo que acompanha 5 anos os pacientes mostrou que não tem diferença. E eu acredito que patelar tende a ter um uso maior aí com o passar do tempo, com a evolução dos estudos. E aí vamos ao que realmente interessa. Essas imagens são tudo de autoria, tá? Eu tirei lá no nosso serviço em Juiz de Fora, essa semana. E a gente vai falar do enxerto com patelar. A gente vai fazer o acesso nesse paciente, justamente aqui, exatamente inferior à patela, bem no centro do tendão patelar. E a gente vai ter que medir esse acesso, esse tendão. Como é que a gente mede? A gente separa ele aqui e bota uma régua. Esse aqui tinha 3 centímetros, mais ou menos é isso que dá. E o que eu vou tirar? Eu tiro ou 1/3 desse tendão ou 1 centímetro do meio. Precisa ser do meio. Então, ou é 1 centímetro ou é 1/3 desse tendão. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está como é que a gente tira. A gente faz um corte em todo ele. Quando chega na parte óssea, que é na patela e na tátil, na tuberosidade anterior, a gente tem que tirar um plugue ósseo. A gente tira o plugue ósseo, igual nessa imagem, ó, uma serra fazendo 2 cortes a 45 graus. Aqui, ó, a gente com a serra tentando retirar esse plugue ósseo. E aí a gente retirou o plugue ósseo. Tá vendo? A gente já retirou o plugue ósseo da patela e aqui a gente vai terminar de retirar o nosso enxerto. Aqui, ó, o nosso enxerto pronto. Então a gente concluiu o primeiro passo da nossa cirurgia que eu tinha combinado com vocês. Retirar o enxerto. O enxerto a gente já tem. Segundo passo, artroscopia. A gente vai fazer 3 portais. Um anteromedial, um transpatelar que pode ser feito ou não, e um mais anterolateral nesse paciente. A gente vai, faz, isso daqui é a câmera da artroscopia. O que a gente vai procurar nessa artroscopia inicialmente? Lesões associadas. O que eu falei com vocês que divide o mesmo aluguel? Ligar menisco lateral. Tem como a gente fazer um LCA sem procurar lesão de menisco? Não tem. Não dá para confiar na ressonância. Já está lá na nossa cara, a gente vai fazer, vai procurar. E aí eu cheguei no menisco medial. Isso daqui, essa estrutura aqui é o meu menisco medial. Isso daqui é um instrumento artroscópico que a gente usa para poder palpar. É o nosso dedo. É eu chegar lá para poder encostar no menisco para ver. O menisco medial estava íntegro. Mudei para o meu lateral. Olha aqui, ó. Aqui está o meu menisco. Tá vendo que aqui tem um desnível onde eu estou passando o laser? Aquilo ali era uma lesão. E aí, como é que eu sei? O que eu vou fazer com essa lesão? Eu vim com o meu instrumento, com o meu dedo artroscópico, e estou tentando levar ele até onde estava o furo. Vamos ver se eu consegui? Sumiu lá dentro. A lesão aqui aparecendo. E aí, como é que faz? Repara. Dá para reparar. Essa lesão aqui dá para reparar. Dá ponto nesse menisco? Dá para dar ponto. Só que não é a realidade do Brasil muitas vezes. É SUS. Esse paciente é SUS. O material para dar ponto em menisco é difícil. E aí, o que a gente faz? Deixa lá lesado ou arranca? Tem que tirar. Não tem jeito. Dá dor. Futuramente isso vai ser ruim para a paciente? Vai ser ruim. Ela tem uma chance muito grande de evoluir com a artrose. Mas é a vida. Fomos lá com a outra pinça, com a Grasper, a gente mordeu aquela lesão de menisco e retiramos aqui o nosso menisco lesado. Infelizmente, paciente de 17 anos, mas é a realidade que a gente tem. Terminamos ali a nossa parte artroscópica. Terminamos o nosso segundo ponto. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro. Qual que é? Fazer os túneis por onde vai passar esse enxerto. Pelo meu portal de artroscopia que eu falei para vocês que a gente ia fazer, eu vou inserir um instrumento. Esse instrumento aqui. Então eu inseri isso lá. Isso daqui vai ser um guia para mim. Lembra que eu falei da crista do residente, que era importante, que eu não poderia fazer o meu túnel, eu não poderia colocar meu enxerto anterior. Por quê? A crista do residente, ela está aqui, ó. Todo mundo vinha e colocava o enxerto aqui. Isso daí dá complicação demais. A gente desenvolveu esse instrumento, que é essa varetinha aqui que a gente está vendo. Agora a gente vê ela por dentro do joelho, na artroscopia. Ela tem como se fosse um dentinho, um encaixe. Esse encaixe, ele é colocado onde não tem nada, onde realmente é a parte posterior desse fêmur. E por aqui eu vou conseguir passar uma broca para poder furar no lugar certo, que é esse daqui. Então essa varetinha aqui facilitou muito o serviço nosso, que a gente encaixa ela realmente onde não tem nada e ela já automaticamente já dá o ponto correto de fixação desse enxerto do LCA. E aí o que a gente faz? Já tem o meu local certo, onde eu vou colocar, eu vou furar. Então aqui é aquela varetinha e por aqui eu venho com uma broca. Na ponta dessa broca fica um fio agarrado. Eu vou furar lá no fêmur. Eu furei, tá vendo?
Furei. Esse daqui é meu túnel do fêmur. Aqui, a fita que eu falei, o fio que fica agarrado na broca. Por que que fica agarrado? Porque eu atravesso essa minha broca lá para o outro lado. E aí retiro ela pelo lado de lá. Na hora que eu retiro ela para o lado de lá, só fica o meu fio. Eu vou correr o meu fio ali por dentro. Então é essa que eu tenho. Então vocês imaginam, meu joelho está ali e o meu fio está correndo pelo meu túnel femoral sem nenhum problema. E eu deixo ele amarrado ali. Fiz o túnel do fêmur. Acabou. Posicionei certinho, fiz o meu túnel do fêmur. E aí eu vou para o meu túnel da tíbia. Olha lá, a minha fita lá, ó, ela saindo lá, a gente prende uma boca com a outra. Ela está aqui por dentro. Vou para a tíbia, fazer o túnel da tíbia. Vou usar esse instrumento aqui. Esse instrumento, essa pontinha dele, ela é redondinha. Quando ela é redondinha, ela funciona como se fosse um alvo. Essa parte aqui, ó, ela já vai direto de encontro com a parte mais superior. Vamos ver como é que funciona. Dessa maneira, ela é redonda e essa broca é isso daqui que a gente está fazendo. Então, eu posicionei no local correto. O local correto é o quê? Nada mais é do que o local de inserção do meu LCA. Eu tenho que colocar ele no lugar normal. E aí eu posicionei ele no local normal, fiz a brocagem. Fiz a brocagem. Como é que eu vou saber se isso está certo realmente? Como é que eu vou saber se minha artroscopia não foi falha? Se eu não errei? A gente vai pegar, vai tirar todo o instrumento, vai deixar só a broca. Só aquela broca que a gente usou para furar ali o primeiro túnel, ela vai ficar. Quando ela fica, o que eu faço? Eu vou estender o meu joelho. Eu estendendo o meu joelho, eu vou ver se a broca está entrando no furo do fêmur. Olha ali. Aqui está furado. Aqui é onde eu fiz o furo da tíbia. Ela está entrando no lugar certinho? Ela está impactando em alguma coisa? Ela está batendo em alguma parede? Não. Se ela não está, o meu ligamento também não vai estar. Então isso aqui é uma forma que a gente consegue corrigir intraoperatório qualquer erro. Deu alguma coisa errada? Refaz o furo. Mas tem que visualizar. Isso daqui é o nosso enxerto. O enxerto vai passar por aqui, então tem que saber por onde ele está passando. Terminei os meus túneis. Vamos para o quarto passo que a gente combinou. Nada mais é do que passar o enxerto. Aquele fiozinho que eu tinha deixado lá no fêmur, eu entro por aqui com o material, pego ele aqui no meio do caminho, puxo para cá. Quando eu puxei para cá, amarro ele no nosso enxerto e vou transpassar o enxerto pelos dois túneis que a gente fez. Passei o enxerto, tudo certo. Como é que a gente fixa? Tem um parafuso. Esse parafuso aqui é só para dar compressão. A gente enfia ele no mesmo túnel que a gente fez, colocou o enxerto. Ele pressiona o enxerto lá dentro. Ah, João, não vai romper? Não. Isso aqui é borda-romba. Essa borda-romba, ela não rompe o enxerto, ela só esmaga ele nas paredes, deixando mais firme. Então, deixei mais firme no fêmur, deixei mais firme na tíbia. Terminamos a nossa cirurgia. Flexor, o tendão do flexor, pata de ganso. A gente pode usar? Pode. Sartório, graço, semitendino. Semitendino e graço são os mais usados, tá? E aí, aqui é o esquema anatômico deles. A gente vê sartório, semitendino e grácio. E aí a gente faz o acesso ali, marca a região da articulação, marca 3 a 4 centímetros para baixo, faz o acesso direto neles, procuramos o enxerto, isolamos o enxerto que a gente vai usar. Depois que a gente isolou esse enxerto, a gente pega, vai separar esses enxertos. A gente usa como se fosse um garfo. A gente vai, pega uma estrutura, esse material, uma estrutura, que a gente corre ao longo de todo o enxerto. E aí a gente tem esse enxerto aqui, ó, ele pronto. Tá vendo que ele é um enxerto muito maior em comprimento? Muito maior. Mas ele é muito menos forte do que o patelar. O patelar a gente tirou o osso junto, pô. Osso com osso que vai ficar naquele túnel vai ser mais forte. Isso aqui não é osso. Então o que a gente faz? Pega e dobra ele. Dobra ele em 2. Isso daqui é um enxerto. Por exemplo, semitendíneo. A gente pode tirar o semitendíneo e o grácio e fazer dobrar os dois. E aí a gente usa 4 fitas de enxerto ao todo. É o mais usado, que acreditas que hoje em dia seja o mais resistente. Mesma coisa. Terminei meu enxerto, vou fazer minha artroscopia. Comecei a artroscopia e essa não tinha lesão de menisco. Essa não tinha nenhuma lesão associada. Terminei a artroscopia, vou para os meus túneis. Vamos agilizar aqui. Fiz meus túneis, achei o meu local de inserção no fêmur, posterior à crista do residente. Fiz o meu túnel do fêmur. Terminei meu túnel do fêmur, vou para a tíbia. Usar o mesmo material, o mesmo ponto de referência. Fui lá, localizei o ponto correto da minha tíbia, fiz o furo, achei a broca. Tá no lugar certo, João? Tirei tudo, deixei só a broca. Estendi o joelho. Tá entrando broca no túnel de cima? O LCA também vai entrar. Não está impactando? Beleza, é isso que a gente precisa. Terminei os meus túneis, vou para o meu quarto tempo, que é passar o enxerto. Passei no enxerto, fixei. Acabou a cirurgia. Isso é o LCA. Agora, tem alguma lesão mais grave? Tem. Lesão quando tem um LCA junto com um canto.
O canto é a parte mais lateral do nosso joelho. São várias estruturas. A gente tem que destacar 3 estruturas na lesão do LCA, que é o ligamento colateral lateral, o tendão poplíteo e o ligamento poplíteo fibular. São esses 3 os principais. Existe um novo ligamento que foi descrito em 2013. Um novo ligamento do joelho foi descoberto. É esse daqui, ó, é o anterolateral. Na época ninguém acreditava, mas a gente não tinha descrição desse ligamento antes de 2013. Então é uma técnica nova, é uma lesão nova que a gente está descrito. E aí quando a gente tem lesão do LCA mais lesão dessas estruturas, vale a pena a gente reparar? Se tiver uma instabilidade muito grande, isso vale. E aí a gente vai ver como? Na instabilidade rotacional. Não só na gaveta em neutro, não. A gente tem que avaliar tudo. E aí tem algumas técnicas descritas. Essas aqui eu só vou comentar para vocês que elas são um pouco mais complexas. É mais difícil da gente falar, até por conta do tempo. Essa técnica de Laprade. Laprade ele fez uma técnica anatômica para fixar todas essas estruturas. Então nada mais é do que reconstrói o ligamento colateral lateral e fixa com parafuso no local de origem e inserção dele, ou inserção proximal distal. Ele reconstrói o tendão do poplíteo e ele reconstrói o ligamento poplíteo fibular. Todos eles no local anatômico. Ele só pega o enxerto e vai e refixa aquilo lá com um parafuso. Então essa daí é uma excelente técnica porque ela é anatômica, refaz como eram os ligamentos originalmente. Tem outras 2 técnicas. A de Larsson a gente usa muito por ser uma técnica mais fácil de ser feita, é mais rápida. Como que a gente faz? A gente pega um enxerto, pode ser o semitendíneo dos flexores, que é um enxerto longo, então serve para isso. A gente faz um furo único na fíbula, que atravessa ela de anterior para posterior, passa esse enxerto, faz um laço na fíbula e fixa as 2 pontas lá em cima. Eu refiz toda a minha estrutura lateral ali. Não é tão boa quanto o Laprade, mas é muito menos trabalhosa. E às vezes a gente já está num tempo cirúrgico muito longo, a gente já não pode se alongar muito. Então essa é uma técnica fácil e bacana de ser feita. E tem a técnica de Clancy. Clancy, ele pega parte do bíceps femoral. O bíceps femoral ele se insere na cabeça da fíbula. E o que ele faz? Aqui estaria um bíceps femoral normal. Ele tira um pedaço do osso aqui da parte mais lateral do fêmur, leva esse bíceps femoral lá para cima e trava ele com um parafuso. Essa daí é usada hoje em dia? Muito pouco. Vejo muito pouco. Essa técnica foi descrita anteriormente, mas existe. E está aí, a gente pode se deparar com ela qualquer uma das vezes. E o ligamento anterolateral? A gente repara ele especificamente? Repara. Hoje em dia já sabe que é bom reparar. Em quê? O paciente que tem reruptura desse ligamento, em atleta e paciente de alta demanda. Então vale a pena a gente reparar. Chegou um atleta para a gente. O certo é que a gente faça esse reparo. Como pode ser feito esse reparo? Nada diferente do que a gente acabou de ver, das técnicas de reparo lateral. Por exemplo, aqui a gente faz uma via aberta, tá escuro aqui, e aqui por via fechada. Mas basicamente a gente só refaz um ligamento ali, pode tirar um enxerto do semitendíneo, pode tirar de quadríceps e coloca ali no local de origem dele para dar essa estabilidade para a gente. Se eu faço um erro dessa técnica, por exemplo, se eu tenho um túnel femoral muito anterior, lembra? Eu botei meu túnel femoral lá na crista do residente, que eu mais falei para vocês que mais acontece. Olha aqui. Aqui é o local correto, o local normal dele. Se eu coloco ele muito anterior, antes da crista do residente, o que acontece? Na hora que eu vou fazer a flexão do meu joelho, ele fica tenso, ele não deixa eu fletir. Então eu perdi flexão. Não adianta a fisioterapia tentar, porque não vai conseguir. Olha o tendão que eu botei ali. Botei, às vezes, uma chulapa de um tendão. Eu botei errado? O erro é meu. A erro foi de técnica. Pode recuperar alguma coisa? Pode. Mas aqui, o tendão vai estar tenso. Então eu que errei. Então não pode acontecer. Se botar posterior, os estudos mostram que já tem um resultado melhor. Ele não dá tanta limitação quanto o arco de movimento se a gente colocar ele anterior. Então não pode errar o túnel femoral de jeito nenhum. Isso é o que mais acontece de erro em cirurgia. Outra técnica, outro erro de técnica que a gente falou, a gente fez 2 túneis diferentes. A gente fez o femoral e fez o tibial. Se a gente faz um túnel único, que antigamente era feito um túnel único, a tendência, eu furar daqui direto lá para o fêmur, é que fique muito vertical. Então eu vou ter estabilidade no AP, mas rotacional eu não vou ter. Eu não estabilizei, eu não refiz anatomicamente aquele ligamento. E aí se eu faço o túnel tibial errado, na tíbia, é mais difícil de errar? A gente vê menos erro, mas pode ter erro também. Se eu faço ele muito anterior, eu fiz o meu túnel aqui, que era para estar vindo aqui, ó, eu fiz ele para cá, anterior. A gente tem o que a gente chama de impingement. Esse impingement nada mais é do que impacto. Então, se eu faço ele muito anterior, olha aqui o meu tendão. A hora que eu vou fazer a extensão desse meu joelho, o côndilo pega no meu ligamento.
porque isso aqui está muito anterior, era para ele estar aqui, e aí para lá. Então, se ele está muito anterior, eu perco a extensão, porque eu faço um impacto. Agora, se eu coloco ele muito posterior, era para estar aqui, eu coloco ele posterior. Eu faço o impingement, eu faço o impacto dele com a inserção do LCP. Então, eu basicamente coloco os dois no mesmo lugar. E aí vai ficar a mesma história lá do côndilo da mulher que é pequena, a casa pequena, os dois batendo um com o outro, acontece a mesma coisa aqui. Mais falhas, são inúmeras, e aí a gente vai terminar. Em relação à fixação, que a gente já viu que pode ter muito. A relação à escolha do enxerto, a gente já viu que tem algumas opções, além de não ser o nosso, pode ser de cadáver, por exemplo, então pensar nisso direito. A gente tem a falha do impacto, que é o que a gente acabou de ver, do túnel tibial. A gente tem a localização, que é o mais comum de todos, errar os túneis. Não adianta mandar para profissional nenhum, porque se errou os túneis, tem que refazer. Tem que refazer, isso é o mais comum da gente ver. Se a gente tem uma rejeição do organismo, o risco de infecção ocorre como qualquer outra cirurgia. A gente pode ter um excesso excessivo sobre esse enxerto, às vezes a gente não colocou o enxerto da forma como deveria, e ali está passando uma área de estresse muito grande nele. E a gente tem as limitações cirúrgicas, por exemplo, questão de material, que é muito comum no Brasil. E aí não vem um guia que a gente precisa, não vem um outro material, e aí a gente acaba que tem que improvisar e a maioria das vezes dá errado. A causa de falha mais precoce é a técnica cirúrgica que a gente faz. A reabilitação inadequada acontece muito e é uma das causas de insucesso dessa cirurgia. Rodrigo vai falar sobre isso. E a falha após um ano é a nova ruptura, que pode acontecer. Senhores, era isso. Foi longo, mas é um assunto difícil. Eu espero que tenha gostado. Qualquer coisa, tem o meu e-mail aí. A gente pode conversar mais depois. Obrigado.